Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos. EdTechs e a revolução na educação. Esse é o tema de hoje. E para este tema nós temos aqui duas grandes figuras do cenário local e, por que não, nacional. Tiago Dutti, por favor, se apresente. Olá a todos, muito obrigado pela oportunidade, estou muito feliz de estar aqui. Eu sou Tiago Costa Duque, professor do ensino superior há mais de 10 anos, tenho cargo de gestão, né, de uma IES local, sou pró-reitor de pesquisa e extensão, também atuo aí junto com a regulação, né, do ensino superior na minha unidade, junto às demandas do Ministério e também do MEC, enfim, estamos aqui para contribuir da melhor maneira possível. Mais uma vez, muito obrigado, espero que vocês gostem. Bacana. Na sequência, nós temos Oscar Sarkis. Por favor, sua apresentação. Tudo bem, pessoal? Bom, eu leciono, sou professor universitário, pós-graduação há muitos anos, certo? Eu trabalho como gestor de tecnologia no setor bancário também há muito tempo, mas de um tempo para cá, um tempo bastante importante para cá, a gente tem trabalhado de maneira muito importante na parte de educação, de aprendizagem. E aí, nesse sentido, hoje em dia, eu trabalho com consultoria para startups nessa parte especificamente. Eu sou CEO de uma determinada empresa que trabalha também com fornecimento de produtos, plataformas para esse tipo de solução. E um eterno aprendiz aqui, estou aqui para discutir o que a gente tem encontrado no mercado e as dificuldades que a gente tem encontrado no setor público, setor privado. É um tema tão importante para a gente. Obrigado pela oportunidade. Bacana, bacana. Então, a Trends, dentro do cenário de hoje, traz EdTechs e a revolução na educação. A primeira pergunta, uma pergunta bastante atual, ela fala que no ano de 2020, pela primeira vez na história da coleta de dados do ensino superior, o número de ingressantes na modalidade EAD ultrapassou o presencial. Olha que interessante, o que antes era uma tendência se consolidou. Agora, e aí a gente não explica mais pela pandemia, porque estamos numa etapa de fim de pandemia, podemos dizer assim, esse modelo, essa modalidade, continua muito forte, né? Hoje, a gente pode dizer que o número de ingressantes ultrapassou o presencial. Olha que curioso, ultrapassou o presencial. Mas essa tendência traz consigo o problema da fadiga, conhecida fadiga da tela. Cansativo, exaustivo. As pessoas conseguem ficar até o final. Como é que isso está acontecendo? Essa é uma barreira, um desafio para as EdTechs. Como é que as EdTechs elas estão investindo o seu tempo, né, os seus cérebros, né, para resolver esse problema? Bom, assim, lembrando assim que essa questão da pandemia, ela pegou de surpresa meio todo mundo, não é? Você tinha algumas plataformas estabelecidas no mercado, um mercado relativamente consolidado, mas ainda pequeno, né? Então, no sentido de que as tecnologias que estavam lá disponíveis, elas não tinham sido suficientemente testadas, etc. Então, o que acontece? Vem uma situação em que as empresas, as escolas, né, as escolas públicas, escolas privadas, universidades, elas precisam implementar modelos de educação à distância, de maneira muito forte, quase na sua totalidade, mas elas não estavam preparadas. Para você ter uma ideia da dificuldade, essa falta de preparação, né, de adequação estrutural para atender essa nova demanda era tão grande que hoje em dia, se você comparar os níveis de aprendizagem em relação principalmente às escolas públicas, tá? E aí eu estou falando em relação também às universidades.
há 10 anos atrás, isso para testes que foram realizados mais recentemente, nós estamos com notas, né, e índices de proficiência inferiores, e naquela ocasião já não eram muito importantes. Isso significa que nós precisamos, ou nesse período, precisamos aprender, né, como esse novo processo, e as pessoas a quem a gente estava dedicando a oferta, elas precisavam também se adequar. Então, para você ter uma ideia, professores, mentores, alunos e os pais de alunos, eles também foram pegos de surpresa. Eles não estavam preparados para essa realidade nova. E, por conta disso, houve essa defasagem. Agora, evidentemente que nesse momento a pauta ela é diferente. Essa pauta ela tem uma relação com novas tecnologias, com a necessidade de adequação que eles chamam de alfabetização digital dessas pessoas, desses agentes que atuam dentro desse tipo de ambiente novo, tá? No sentido de aproveitar da melhor maneira possível o imenso acervo tecnológico que existe, né? Disponibilidade de novos recursos para tornar a educação mais efetiva. Isso do ponto de vista das escolas e do ponto de vista das empresas. E é isso que nós estamos encontrando no mercado, né? A gente tem visto muito as deficiências do ponto de vista de formação das pessoas para trabalhar de maneira criativa com esse novo ambiente. Observe que as metodologias elas já existem, certo? Em algum momento a gente vai estar falando aqui de lifelong learning, mas assim, a lifelong learning é um conceito da década de 70, nós temos 40 anos, né, em cima de teorias e trabalhos importantes a respeito desse assunto. Mas o exercício, a prática, ela não foi realizada. Nesse momento, nós estamos exercitando isso de maneira muito importante. Mais ou menos esse é o cenário que a gente tá se defrontando, tá? Uma expectativa enorme de crescimento desse mercado, o mercado está crescendo de maneira importante. Hoje em dia, a gente tem, já nessa questão do mercado das edtechs, hoje em dia tem em torno de 650, 700 edtechs efetivamente ativas no mercado brasileiro, com vários tipos de soluções administrativas, soluções de plataforma, soluções de conteúdo, e todas elas jogando uma quantidade imensa de tecnologia e métodos para se aproveitar essa tecnologia, usando um arsenal de informação enorme que foi acumulado durante esses anos todos. Observe, você tem fornecedores se preparando, ou então bem preparados, mas uma audiência, consumidores, pessoas, usuários, alunos, imensamente despreparados para trabalhar nesse universo novo. É isso que nós estamos enfrentando aí. Eu não sei se o Tiago enfrenta esse tipo de problema, ou então se é uma necessidade de adequação com o tempo, ou se estão correndo contra o tempo. Eu tenho verificado isso com uma certa frequência. Bacana, Tiago. Suas considerações. Você, como representante de uma grande instituição educacional, deve ter uma experiência e deve ter aí muito a contribuir com o que o Oscar falou. Fica à vontade, suas considerações. Muito bom. É uma evolução. Eu acho que todo avanço, né, ele tem seus pontos positivos, tem seus pontos de atenção, e, ao mesmo tempo, a gente tem que imaginar que quando a gente fala de EdTech, quando a gente fala dessa questão, dessas aplicações de novas metodologias para o ensino, para a formação, para o aprendizado, a gente tem que falar em diversas camadas, né? Então, eu vou tratar aqui, baseando no contexto em que eu sou inserido, que é o ensino superior. Esse último censo, né, que nos mostrou assim, dados importantíssimos. O primeiro dele, que eu acho que é o primeiro dado que eu acho que a gente deveria aprofundar um pouco mais, e os motivos pelos quais as edtechs existem, é o fato de que, nos últimos anos, praticamente se manteve estável o número de estudantes inscritos, matriculados no ensino superior. Então, se a gente acha que nós estamos evoluindo na aplicação da metodologia, que estamos interiorizando a educação, no fundo, assim, número de matrículas estamos praticamente estáveis. Então, necessariamente,
nós temos que pensar que a EdTech não está totalmente ligada a, digamos, a amplitude de acesso. Nós estamos falando ainda de acesso que está muito movimentado a grandes redes, a grandes grupos, grandes corporações, mas que existe aí que a própria menção de startup, né? A própria forma de se criar uma EdTech, que é o fato de você tornar uma solução escalável. E você não necessariamente precisa estar num grande grupo para operar, ou um grande território para operar uma instituição de educação. Você pode fazer hoje ele totalmente virtual. Então, uma característica que nós temos, que é um desafio para a população brasileira, que ainda sofre, ainda desde o início ali da formação primária, formação secundária, né, até o ingresso no nível superior, de como é que nós podemos encontrar soluções, né, que cheguem verdadeiramente para todas as camadas da população. Porque se nós temos uma matrícula estável, temos uma evolução de tecnologia cada vez mais proeminente, então, assim, uma coisa não necessariamente liga à distribuição desse conteúdo. Então, o que está muito ligado à startup também é a possibilidade de a gente pulverizar essas soluções. Então, a gente não precisa mais ter um grande grupo que vai lá e faça. Nós podemos criar soluções desde que tenha um regulamento mínimo, né? Desde que siga as normativas básicas aí do Ministério da Educação para a formação, né, superior, a formação dos cursos tecnológicos, etc., que possa realmente, de fato, chegar a todo mundo. Então, a gente já passa por um modelo que está chegando ao esgotamento para o mesmo grupo que está pressionado tanto pelo modelo presencial, quanto pelo modelo EAD, quanto pelo modelo híbrido, né, que se fala muito hoje desse modelo sem presencial, que é o uso excessivo da tela, que é o uso excessivo de materiais em PDF, de apresentações, mas também nós temos um grande desafio, que é inserir novas populações a essas tecnologias. Então, nós temos aqui esgotamento, tanto no nível de aprofundamento, nível de amplitude desse estudo, quanto também no formato. Então, temos tecnologia, precisamos saber aplicá-las, as pessoas precisam ter acesso a elas, e isso, de fato, tem que gerar conhecimento e resultado na ponta. Porque a gente pode vender qualquer tipo de produto, mas a educação, ele precisa de um pouco mais de cuidado, porque a educação, na verdade, ela serve para conduzir a vida profissional e a carreira de cada um desses que procuram o ensino superior. E ele tem, na ponta, todos os profissionais que estão hoje no nível superior se qualificando, ele tem na ponta desse desejo alguém esperando por melhoria no seu serviço, seja na saúde, seja na área de marketing, seja na área de engenharia. Alguém vai pagar por esse serviço algum dia. E aí o ponto que nós tocamos é, além desse aprofundamento, além dessa territorialidade, além dessa evolução da tecnologia, como entregamos, com certeza, qualidade para os futuros clientes desses nossos profissionais. Eu acho, inclusive, eu achei perfeita a tua colocação. A perspectiva ela tem que ser uma perspectiva muito mais profunda em relação à utilização desse tipo de recurso. Mas, assim, lembrando que a sociedade ela acaba evoluindo, né? Na realidade, os modelos de ensino eles têm que se adequar aos novos desafios, novas competências, os skills que são necessários hoje em dia para a realidade de mercado. E voltando à questão da universidade. Então, a adequação desse tipo de recurso, que é um recurso hoje em dia que se utiliza para trabalho, aí nós estamos falando de trabalho híbrido, né? Nós estamos falando de um modelo em que as pessoas elas interagem de maneira distante cada vez mais, que tem poucas oportunidades de interação informal. Então, isso exige a necessidade, cria-se a necessidade de novos skills que não estavam presentes anteriormente. E aí eu coloco a seguinte questão, esse tipo de plataforma, de produto, ele pode ser necessário até para criar essa nova ambiência, esse novo treino. Como eu disse, as tecnologias elas existem, mas há necessidade de uma adequação muito grande, profunda, em relação à utilização, à adequação desses recursos aos modelos pedagógicos, às metodologias existentes, aos desafios de aprendizagem que estão surgindo, que são antigos e são novos ao mesmo tempo. E num país, né, Thiago e Márcio, como o nosso,
em que a gente tem defasagens tão importantes, uma população tão sofrida que tem dificuldades de qualificação básica, né, que não tem absolutamente nenhum tipo de treinamento digital, na grande parte dela, né, como é que você vai pensar em dar esse salto, esse pulo, sem uma mediação, sem um trabalho, inclusive, uma mediação pública? Eu acho estranho que, por exemplo, os setores públicos do país, eles deixem essa iniciativa para o setor privado, achando que essas iniciativas de inovação, ou mesmo as grandes universidades, os grandes players que atuam no mercado vão resolver essas lacunas que são históricas, né, e não podem ser resolvidas da noite para o dia, de forma alguma. O problema todo é que o mercado ainda está precisando, cada vez mais precisando de novos skills, de novas competências. E você cria um gap, um descasamento absurdo entre o esforço que tem que ser feito, do ponto de vista, inclusive, de recurso investido. Olha, vamos prestar atenção. A gente tem uma estatística, essa estatística é o seguinte, se não me engano, o Unicef, né? E principalmente para universidades, né? O valor médio por aluno que é investido, né, na Europa, isso depois do processo de pandemia, né, da pandemia que houve, ele é em torno de $15.000 ano. O Brasil ele está investindo em torno de $3.000 ano, em média. Isso considerando universidades públicas e universidades privadas. Isso significa o quê? Significa que, se nós tínhamos uma defasagem antes da pandemia, essa defasagem está se agravando. Ela se agrava por falta de investimento, por falta de recurso, por falta de atenção, por falta até de instrumentos, instituições legais que permitam, por exemplo, as edtechs estarem oferecendo de maneira oportuna esse tipo de solução para as instituições públicas, né? Apesar da lei da inovação, que permite, de alguma forma, algum nível de financiamento. Pois é, então, assim, esse é um descasamento, assim, só complementando a tua fala adequada, super adequada, quer dizer, o momento ele é grave, as soluções elas estão aí, estão disponíveis, as pessoas elas não têm uma adequação, né, para trabalhar com esses novos recursos, elas precisam de apoio, e esse apoio não está vindo, né? Pelo menos no nível que precisava vir. Legal, legal. O Oscar falou muito bem, e ele me deu um gancho aqui para uma segunda pergunta. Uma segunda pergunta que, num contexto maior, me causa ainda mais preocupação. Por quê? Nós temos dois movimentos contrários. Sabemos que o Brasil, hoje, ele vai se tornar um país de velhos, né? Nós já temos alguns números aqui. Em 2050, a idade média será de 52 anos. Então, ao mesmo tempo, eu tenho uma indústria 4.0, com tecnologias emergentes, trazendo informação que se renova em ciclos muito curtos, né? Porque realmente todo dia surge uma tecnologia nova, todo dia surge uma linguagem nova. Ao mesmo tempo, eu tenho uma população que está envelhecendo. Então, aí nós temos uma condição de ter uma educação para uma população que está envelhecendo, ao mesmo tempo em que nós temos ciclos muito curtos de atualização da informação. Esse é um cenário novo, né? Para uma coisa que eu sempre coloco aqui como exemplo é o seguinte: a automação do sistema bancário, né? Ao mesmo tempo que nós temos a necessidade de pessoas aptas a ficar prontas ali para o online, para as máquinas, eu tenho uma população que está envelhecendo, que talvez tenha uma certa dificuldade, uma certa, né, rejeição com esse tipo de coisa. Então, quem entrar nesse circuito, né, aliando esses dois movimentos que estão acontecendo, que são movimentos atuais e antagônicos, talvez tenha aí um diferencial, né? Como é que vocês veem as edtechs nesse contexto?
Bom, Vai, Thiago. eu posso startar aí. Olha, nós temos uma questão que vai até muito além da própria solução de uma única EdTech, por exemplo. Quando a gente pensa no modelo de negócio, a gente tem que pensar se aquele propósito realmente existe, se aquela estrutura existe, se essas hipóteses que têm que ser comprovadas no mercado, elas realmente vão ser comprovadas, se esse mercado, porque a gente está tratando de um negócio, a EdTech basicamente são soluções, é muito além do que você pode imaginar, mas assim, é uma solução que não é só pedagógica, são fluxos internos, é a logística da educação, o controle da mão de obra, a gestão de conteúdo, a gestão de plataformas. A gente tem, assim, uma diversidade de opções. Então, quando a gente trata de envelhecimento da população e correlacionando isso com o processo contínuo de educação, o que eu posso dizer é que, por exemplo, houve um estudo em 2020 no Reino Unido, onde os principais gestores desse estudo responderam que os profissionais hoje cerca de 40% da sua equipe deveriam fazer um refresh, deveriam fazer uma atualização de conteúdo das atividades que estão desempenhando hoje. A gente trata isso de uma mão de obra economicamente ativa, que tem aí uma faixa de idade entre 18, 20, 24, até 35, 40, 35. Já se vê uma necessidade de mercado hoje de se requalificarem a pelo menos a cada 6 meses, 40% dessa população empregada. Então, quando nós vemos uma realidade como essa, não dá para a gente tapar os olhos e dizer assim, olha, quem vai estar com 60 ou 70 anos daqui a pouco vai ter facilidade nesse desempenho profissional. É muito difícil, né? Nós temos um desafio imenso, mas que todo desafio também existe um espaço para uma grande solução. As edtechs podem pensar assim nesse público, por quê? Porque todo conhecimento pode ser vendido, todo conhecimento pode ser passado. E as ferramentas, desde que a gente consiga atualizar com o público que mais utiliza, a gente consegue sim oferecer soluções. Então, se a gente pensar que essa população aprendeu, trabalhou e tem algo a passar, embora eles não saibam desenvolver um site, embora eles não saibam desenvolver uma plataforma de blockchain, embora eles não saibam, de repente, trabalhar com criptomoedas, mas certamente uma coisa que mais cresce hoje é o que nós chamamos de soft skills. São habilidades emocionais, maturidade, postura, ética profissional, resiliência. E só quem passa consegue transmitir ao outro. Então a gente não ensina. Eu sou professor. Eu sei da dificuldade que é a gente, no âmbito da diversidade de pessoas que frequentam a minha sala de aula hoje, de eu informar assim, olha, gente, precisamos então que vocês sejam mais fortes, mais resilientes, tenham atitude, tenham respeito, né? Sejam pessoas inclusivas, né? Sejam pessoas que, enfim, consigam trabalhar, tenham manejo, porque isso não depende só da sala de aula, isso é uma construção de uma sociedade. E essas pessoas, elas estão, eu diria para vocês que nós temos 40% a 60% de hard skills e, enfim, próximo de 40% aí, 30% de soft skills aí, fazendo uma mescla independente de cada área. Umas precisam muito mais de soft skills para lidar com pessoas, outras precisam menos, mas essa população está pronta para exatamente como o Oscar comentou, nós teremos novos desafios, teremos novas skills sendo solicitadas e talvez as skills que são solicitadas não possam ser formadas tão rapidamente, como essa toda a população pode nos ajudar. Então, eu já vejo aqui uma oportunidade, ao mesmo tempo entendo que existe um desafio, entendo que os profissionais hoje precisam estar se qualificando continuamente. A qualificação contínua não quer dizer que você vai se empenhar numa nova graduação, ou que você precisa fazer um estrito senso, ou que você realmente precisa avançar aí para um pós-doc para desenvolver alguma plataforma. Mas eu quero dizer que, às vezes, a LGPD, você está trabalhando com a empresa, a informação que você tinha no ano passado já não é mais hoje, você precisa se reciclar através de um curso, de uma plataforma corporativa, e essa necessidade de reciclagem inclui dentro dessa perspectiva dos 40% de profissionais que precisam se reciclar a cada 6 meses. Então, eu acredito que existem oportunidades e desafios aí em todas as idades. Eu, assim, até complementando o que você está dizendo aí, né? O Yuval, acho que uns 4, 5 anos, eu dei uma lida no livro do Yuval Harari a respeito de perspectivas do ponto de vista de longevidade, né? E você vê as pressões sobre o sistema previdenciário dos países, de uma maneira geral.
Então, daqui a algum tempo, aí se coloca um prazo de 10 anos, um intervalo de 10 anos, você tem facilmente pessoas com 150 anos, certo? Evidentemente, em alguns países, com um nível de desenvolvimento mais alto. Isso significa que a gente tem o seguinte, são vários ciclos de trabalho durante uma vida útil. Ou seja, digamos que uma pessoa de 150 anos, ela tem 70, 80 anos de vida útil, seja qual for essa perspectiva. Aí, Oscar, mas isso é alguma coisa meio impensável agora. Rapaz, meu sogro, ele trabalhou no Banco do Brasil, trabalhou desde cedo, ele trabalhou no Banco do Brasil, aposentou-se com 40 anos de serviço e iniciou uma nova profissão no outro banco. Voltou a se aposentar novamente com o tempo máximo de trabalho. Ou seja, são pessoas antigas, são pessoas que ainda não vivem nessa nova perspectiva de melhoria de saúde, etc. Ou de novas técnicas de saúde e de trabalho genético que vão prolongar a vida das pessoas. Mas ele já viveu 2 ciclos de trabalhos importantes. Só que numa perspectiva engraçada. O cara que nasceu para casar com um trabalho. O funcionário do Banco do Brasil, na hora que eu passo no concurso, eu vou ter que me aposentar como funcionário do Banco do Brasil. Ou seja, eu não mudo nessa perspectiva. Então, eu tenho 2 ciclos de aprendizagem durante uma vida longeva. Hoje em dia não é assim. Você pode ter, me perdoem, vocês podem ter, durante um período desse, de vida útil, você pode ter 10 ciclos de trabalho diferenciado, com necessidades de aprendizado diferentes também. Aí, essa é uma questão, é uma característica relacionada à demografia. Mas vamos trabalhar uma outra característica, é que o mundo está em constante evolução. Então, você começa a ter necessidade de criar conhecimento transversal, multidisciplinar, sobre esse mundo, de uma maneira cada vez mais importante. Quer dizer, os skills que são clamados, que são necessitados pelas empresas, são cada vez mais transversais. Você pode verticalizar um determinado tipo de conhecimento, mas você tem que ter insights importantes sobre outros conhecimentos, para que você possa exercitar a tua atividade de análise de uma maneira mais forte. Aí, nesse sentido, né, o que é que nós entendemos? Aí, tem já trabalhos, o Tiago falou de doutorado, né, de educação formal, mas já tem, o Alex Bretas fala de doutorado informal. Você tem o Conrado aí, que fala de educação para toda a vida, mas ele fala de autonomia, e ele fala de informalidade. Mas a informalidade não no sentido estrito, descompromissado. O sentido da informalidade, você toma, tá certo? As rédeas da tua formação. Não tem mais essa história de a empresa, ou então a escola, ou então o governo. Rapaz, vocês já notaram uma coisa? Quando o cara fala de grade curricular, quer dizer, é uma história complicada. Você está pegando, dizendo assim, ó, olha, está aqui um conjunto de conhecimentos que eu preciso que você aprenda para que você exerça a sua profissão. E aí, evidentemente, tu vai receber um diploma somente se tu exercitar esses conhecimentos, da maneira que eu disser que tem que fazer. Isso acaba com a questão motivacional. Isso acaba com a questão do engajamento. Aí eu passo ao passo seguinte. Como é que, então, as plataformas elas podem ajudar nesse processo? Voltando de novo ao mesmo Alex Bretas, né, a respeito do autoaprendizado. Ele fala de um conjunto de recursos que ele chama de CEP mais R, e aí nós estamos falando de conhecimento, de experiência, de pessoas e de rede. Certo? São um conjunto de recursos que tem que ser ajuntados para que as pessoas exerçam, passem a praticar o que ele chama desse aprendizado informal, que é a base para o lifelong learning, que é a base para o aprendizado para a vida toda. Aí, como é que eu faço isso? Olha, aí as edtechs estão fazendo o quê? Elas estão pensando assim, eu não posso dar de maneira nenhuma para
uma instituição, uma escola, ou mesmo um aluno, um usuário, um ambiente fechado, um ambiente fixo. Eu tenho que dar oportunidade para ele, esse aluno, esse usuário, de criar sua própria trilha. Mas aí eu estou falando só de conteúdo, né? Eu preciso criar também mecanismos de divulgação de experiências, troca de experiências. E aí eu tenho que ter nessa mesma plataforma, aí estou falando de novos recursos que estão surgindo, o mercado está muito atento a isso, recursos de interatividade cada vez mais importantes, recursos que tentam, de alguma forma, simular o ambiente presencial, o ambiente face-to-face, né? O ambiente em que as pessoas elas interagem, inclusive de maneira informal. A tecnologia tem ajudado muito isso. Há uma empresa dinamarquesa recentemente recebeu um aporte enorme de recursos, em torno de 47 milhões de dólares, e essa empresa ela trabalha com aquele que eles chamam de disciplinas STEM, ligadas à ciência, a laboratórios, matemática, engenharia. Esses caras eles estão investindo pesado na criação de ambientes de aprendizagem, ambientes de realidade aumentada, né? Mas não é mais nem ambiente de necessidade de realidade virtual, em que eles vão repercutir, tratar laboratórios ou experimentos como se fosse de maneira presencial. Então, nós estamos falando de experiências. Depois nós temos a questão das pessoas, né? A gente tem que criar mecanismos, e esses mecanismos que as pessoas elas possam interagir de maneira importante. Como é que eu faço isso? A existência de quadros brancos, onde você possa, por exemplo, divulgar qual é a tua linha a tua linha de investigação, a tua linha de estudo que você escolheu, tá? E, evidentemente, apoiado por um arquiteto, alguém que entenda de maneira muito importante aquele ambiente onde você tá recebendo a aprendizagem, que possa te orientar a usar de maneira mais adequada, e não só você, mas a empresa que fornece esse aprendizado, ou então a universidade, ou então a escola, orientar quanto à utilização mais adequada dos recursos que estão disponíveis. E mais ainda, eu quero também que as pessoas elas possam dar feedbacks sobre o que eu estou fazendo, e elas possam contribuir de maneira ativa sobre o que eu estou fazendo. E aí, assim, nesse sentido, eu posso estar criando salas virtuais, e essas salas virtuais com apresentação, né, com apresentações sobre o encaminhamento de determinadas pesquisas informais ou formais que eu estou realizando, à luz de escolhas que eu fiz, né, e que não fizeram por mim. Rapaz, eu tenho uma referência muito legal. Quando fiz graduação, já há algum tempo, a universidade onde eu fiz essa graduação, ela tinha uma mania de abrir, eu não sei... Faz alguns anos, hein, professor? Não vou falar nada, não. Mas, olha, é uma coisa legal. O que eles faziam? Eles abriam pelo menos 40% dessa grade para que você escolhesse, dentre todas as disciplinas que estavam disponíveis no campus lá, que eles ofereciam, o que você queria fazer. E eu tive a oportunidade de fazer algum tipo de experimento desse, só que naquela ocasião eu tinha pouca mobilidade, eu tinha pouca logística. Por exemplo, naquela ocasião, eu tinha que me condicionar à quantidade de pessoas que podiam estar dentro de uma determinada sala de aula presencial. Sim. Hoje eu não tenho mais essa limitação. Eu posso, inclusive, manter essas salas virtuais abertas o tempo todo, com a participação de tutores e professores e mentores para estarem trabalhando, né, o desenvolvimento do aluno nesse aspecto. E, por fim, então, assim, e aí outra coisa, e chamar pessoas que estão também fazendo o mesmo tipo de esforço para que elas possam contribuir com o meu aprendizado. Eu estou falando isso, eu sempre faço referência à educação formal, mas não, eu estou falando isso como exercício de aprendizado para a vida inteira. Aprendizado é o dia a dia, aprendizado é experiência, aprendizado é colaboração, aprendizado é conteúdo.
Eu Muito acho mais isso. amplo, né? Mas eu pegando aqui esse contexto todo que vocês estão falando, eu lembro muito do que o Tiago Dutti falou sobre soft skills. Foi isso, não foi, professor? Soft skills. Então, imagina o seguinte, todos esses recursos, né? As plataformas, as novas técnicas, falamos aqui de tendências, falamos de demografia, né? Falamos dos ciclos curtos, né, de atualização. Isso tudo é o nosso contexto. Olha que desafio, né? E aí é o seguinte, nós temos um mundo complexo, né? E a falta de candidatos, né, para cargos de liderança, né? Os MBAs, as pós-graduações enxertaram, inundaram o mercado aí com MBAs voltados para a gestão, pegando o gancho aqui do professor quando fala de soft skills. E isso é possível de ser ensinado, né? A capacidade de se comunicar, obedecer, autonomia, tanto falado aí pelas escolas ágeis, né? A condição de se posicionar, a própria condição de aprender, lifelong learning, né? Tudo isso é colocado como uma condição a ser aprendida. Não obstante, isso tudo que eu falei, tá? Nas organizações não existe uma única cultura organizacional. O que eu quero dizer com isso? O que vale para um pode não valer para outro. Você pode fazer sucesso numa organização, numa instituição, só que se você levar esse mesmo, eu não gosto nem de mindset não, porque esse negócio já está ficando enjoado, essa mesma mentalidade, né? Se você tiver essa mesma cabeça, essa mentalidade e levar para outra organização, pode ser que você afunde. Isso não é uma regra, né? Então, e aí, claro, existe realmente a necessidade. A gente passa aí pelos lugares aí e vê lideranças que chamam a atenção de como é que chegaram lá, né? Mas é o que acontece. Esse é o contexto, um contexto mutável, um contexto bunny, um contexto, né, de mudança constante. Aí eu vou fazer uma provocação para vocês aqui. Como é que nesse contexto efêmero de mudança constante se ensina liderança? Né? Estou indo aqui um pouco mais amplo, estou falando aqui de pedagogia, estou falando aqui não só de edtechs, mas estou falando realmente de como é que deve ser o ensino da liderança, né, nesse contexto atual educacional. Esse é o desafio. Vamos lá, quem que se habilita? Bom, eu posso começar aí atribuindo um estudo que foi realizado na PoliUSP, foi enviado aí, enfim, documentos de pesquisa para mais de 16 mil empresas no estado de São Paulo. E o ponto mais importante de tudo que eles elencaram, né, assim, de maneira livre, o que eles encontravam de mais especial, o que eles procuravam de mais especial nos egressos dos cursos, naquele caso de engenharia, das 10 primeiras, né, fazendo a aglutinação ali dos desejos, 10 primeiros desejos, que seria o primeiro, era o desejo técnico, que pudesse saber fazer aquilo pelo qual está se propondo fazer. Os outros 9 não era sobre o ter, era sobre o ser. Olha que interessante. Ou seja, você saber lidar com pessoas, ter a visão do seu cliente, entender o seu papel na organização, entre outros. Ou seja, você pensa na empresa de construção civil, está buscando perfis de profissionais que são extremamente técnicos. Quando você olha dos 10 primeiros, apenas um técnico. O resto é sobre como você se comporta diante de uma situação de trabalho. Como é que você respeita, qual é a ética que você trabalha. Você veste a camisa da empresa. Parece que hoje em dia a gente tem uma sociedade que, assim, oferecer um pouco mais, eu tiro essa camisa, obrigado, até lá e vou para outra. Mas as empresas valorizam aquelas pessoas que realmente reconhecem a oportunidade e lutam pela empresa também. Alguém precisa defender a empresa. A empresa não é um conglomerado de papel e de jurídico que se defende. A empresa somos nós que fazemos. Então, qualquer crítica contra a empresa são críticas contra os profissionais. E também os elogios devem ser levados desse ponto de vista. Então, você contratar alguém, ter todo um curso de treinamento adequado na política organizacional, trazer para ele esse conteúdo aí, desse clima que se trabalha, né, nessa cultura que está sendo empregada. E aí, ele não sabe lidar com situações básicas, ou seja, você começa a ter problemas de pressão interna da empresa, porque um profissional não sabe lidar com uma situação de gerência, uma gerência média, com a supervisão,
com o operacional, com problema com o stakeholder, com o fornecedor. Ou seja, então, quando você me fala sobre liderança, eu também falo sobre a capacidade que o profissional tem que ter de adaptabilidade, ou seja, a capacidade que ele tem que sair hoje de uma função, ele se tornar novamente um profissional apto para trabalhar em outra função, porque na própria empresa ele tem hoje flexibilidade de espaços. O que a gente vê, por exemplo, vou pegar um pouco do grande professor Oscar, que ele diz o seguinte: olha, eu tenho meu sogro que trabalhou 40 anos no Banco do Brasil. E provavelmente, se naquele momento, se não fosse, vamos aqui fazer uma hipótese, se aquilo não fosse um concurso público, fosse uma atividade privada e alguém oferecesse para ele, nessa época, que ele fosse para o banco concorrente, o que ele responderia? Jamais eu iria para o banco concorrente. O que a minha equipe ia pensar de mim? O que eu ia pensar de mim? O que a minha família ia pensar de mim? Trocar a empresa que sempre me ajudou para uma empresa concorrente por causa de um pouco mais de salário. Se você perguntar para a geração de hoje, se ela deixaria hoje essa empresa para concorrente amanhã, ela fala na hora. Custa quanto? Que projeto é esse? Não quero dizer que naquela época era o melhor modelo de trabalhar, e também não quero dizer que o modelo de hoje é um modelo que, na verdade, não tem raízes. Não é isso. Existe um modelo diferente de atuação no mercado, que a gente busca pessoas que sejam adaptáveis, pessoas que entendam situações de contraste, situações de estresse, e que a gente cada vez mais paga melhor para profissionais dessa natureza. Inclui também um pouquinho daquilo que você estava comentando, das pessoas que vão se tornar um pouco mais velhas, já fora do mercado, que são pessoas extremamente habilidosas, porque anos de experiência traz um pouco de habilidade para lidar com situações que são muito tensas, que são muito sensíveis em ambiente de trabalho. E eu trazendo isso então para a EdTech, eu pensaria aqui, nesse exato momento, qual seria o desafio de vamos fazer uma oficina de ideação, né? Uma oficina de a gente criar algo aqui. Por que não, imaginando que essas soft skills, elas brotam, muitas vezes elas são muito rápidas, elas são ciclo curtos, né? Como foi uma palavra utilizada que eu gostei muito aqui por você. A gente, então, por que não pode produzir, através de uma EdTech, marketplace de serviços educacionais, de serviços corporativos, marketplace? Eu preciso lá de cursos específicos que possam me acompanhar, me possam dar gabarito para atuar em certas corporações, certos setores, certos segmentos. Então, eu, como EdTech, posso criar, né, um marketplace, uma Amazon de produtos e serviços educacionais, de formação continuada, de aprofundamento sobre liderança. E por que não? Nós temos hoje o WhatsApp gratuito, temos soluções na web gratuitas. Por que não baixar o custo desses tipos de curso, né? O custo desse tipo de plataforma para um nível de assinatura de Netflix? Imagina só você pagar R$ 29,90 por mês, R$ 34,90 por mês, vai ter direito a 5 cursos mensais sobre liderança, sobre empreendedorismo, intraempreendedorismo, clima organizacional. Então, estou sugerindo aqui, de repente, sugerir uma ideia de negócio. Por quê? Porque a gente ainda está mantendo um clima elitizado no processo de formação, ou seja, eu vendo um curso a R$350. E outra questão que é muito importante nessa evolução que o professor Oscar trouxe, de uma EdTech que recebeu financiamento, é porque, assim, qual é o papel do mediador, professor tutor ou docente, nesse sentido? Porque quando você trata de educação, nós tendemos a acreditar que, criando uma plataforma, eu elimino o professor. Esse é um grande problema. A gente vai tornar uma plataforma estéril. E todo o processo de formação, que está apenas no PDF, no conjunto de PowerPoint, ele é um processo de formação inócuo, ele é um processo de formação que não gera reverberação, que não gera adesão. Então, também temos que pensar não só em soluções para o mercado, mas como também atrair os melhores profissionais para voltar a ensinar alguém. Ou seja, voltar a acreditar nessa escala de produção de conhecimento que é possível e, por causa disso, também reverbera em resultados melhores para todos o nosso mercado. Professor Oscar, à disposição. Achei excelente o que você falou aí. Assim, o que eu vejo assim, os cursos de pós-graduação, os MBAs, os mais importantes, os menos importantes, quer dizer, no final das contas, eles têm tratado a questão da liderança ainda como alguma coisa muito relevante, né? Que eles chamam de LBS, né? Learning Business Skills. E para o desenvolvimento desse tipo de perfil, eles trabalham com basicamente 3 perspectivas, né? A questão do desenvolvimento do conhecimento do aluno, a questão da tomada de ação dele
e o desenvolvimento de identidade. Né? Identidade. Dito de uma maneira um pouco mais simples, né? O que é que eu quero de um executivo bem-sucedido? Eu quero que sejam conhecedores do ambiente de negócio, né? Estamos falando de capacidade cognitiva, bons em fazer as coisas acontecerem, ou seja, tomadas de ação adequadas, e excelentes do ponto de vista do relacionamento, para que eles possam obter o melhor das outras pessoas, eles possam influenciá-las positivamente. Em cima dessas 3 linhas, as universidades elas têm trabalhado. Bom, cada uma dessas linhas, elas apresentam dificuldades, desafios para você trabalhar com ambientes virtuais. Todo mundo está sofrendo. Evidentemente que a produção de conhecimento, de cima para baixo, a produção de conhecimento e a divulgação do conhecimento é alguma coisa mais simples de se resolver. Porque se você tem recursos que podem estar disponíveis de maneira online ou não, né? O tempo todo, a qualquer momento serem acessados e desenvolvidos por parte do aluno. Evidentemente que há técnicas aí que fazem a intercalação entre esse tipo de conhecimento e a atividade mais de interação. Mas esse talvez seja o aspecto mais simples de se resolver quando se está falando do aprendizado remoto, tá certo? E aí, por exemplo, a gente traz uma técnica, eu conheço, que apliquei em sala de aula, que ele chama de sala de aula invertida, que é uma técnica que já é convencional há algum tempo, ou seja, o que você faz? Alunos, está aqui o material, estudem, tirem todas as dúvidas em relação, façam exercícios, e a gente vai ter uma atividade de interação para a gente discutir esses assuntos que vocês aprenderam. E aí eles vêm à sala de aula, o professor ele não é mais, inclusive da tua pergunta fala assim, a transmissão de conhecimento, ela não é mais uma transmissão unidirecional, ela é invertida. Ou seja, o aluno agora ele exercita o que ele tentou aprender com conteúdos diversos que foi disponibilizado para ele. Então, por exemplo, a questão do conhecimento, desenvolvimento do conhecimento, ela pode ser trabalhada de maneira importante quando a gente trabalha remotamente. O problema da tomada de ação, ela é um pouco mais grave, porque o que acontece? As empresas, principalmente na época que houve isolamento, elas tiveram dificuldades em treinar os seus executivos no sentido de que eles pudessem, por exemplo, ter conhecimentos paralelos, situações diversificadas, e treinassem a capacidade que eles tinham de inovar, tá certo? E evidentemente, foram menos expostos a situações em que eles pudessem estar exercitando esse tipo de atividade. Na realidade, a gente continua com essas dificuldades. O que eles tentam fazer hoje em dia é uma alteração, uma intercalação entre atividades presenciais e não presenciais, tentando expor algum tipo de experiência para que os alunos eles possam testar. Mas observem que há uma dificuldade imensa de poder desenvolver esse tipo de skill dentro do ambiente remoto, certo? Porque não há essa possibilidade de um envolvimento mais próximo entre as pessoas. E elas, evidentemente, são submetidas a menos desafios por conta disso. Tá? E, por último, a questão do desenvolvimento de identidade é mais complicado ainda. Porque quando você só pode, no final das contas, desenvolver algum tipo de skill, no sentido de influenciar pessoas, dar a elas esse senso de identidade que até o Tiago falou a respeito disso, e que motiva as pessoas a passarem mais tempo dentro das empresas, a se envolverem mais com a cultura empresarial, a estarem motivados o tempo todo, mais ainda, engajados. Engajado é motivação com propósito. Engajados no sentido de encaminhar bem o seu trabalho para fazer a empresa crescer, esse desenvolvimento de identidade ele fica muito mais prejudicado. Mas aí, há necessidade, então, de utilização de diversos recursos presenciais e recursos remotos que, conjuntamente, podem estar trabalhando no sentido de desenvolver essa aptidão, que a aptidão de liderança é a principal aptidão que os MBAs, as escolas mundialmente continuam trabalhando. Né? Bacana, mais ou menos bacana. nesse sentido. Pessoal,
infelizmente, o nosso cenário de hoje chegou ao final. Mas eu vou terminar o bloco de 3 perguntas com uma frase que não é minha, tá? É de uma pessoa que eu quero que vocês pesquisem nas redes sociais, porque relacionado a esse tema, para mim, ela é fantástica. Chama Nira Bessler. Vejam, procurem essa pessoa. Ela fala o seguinte: só aprendemos o que é relevante para nós. E para o cérebro, o que é relevante não é o que a racionalidade diz, mas o que emociona. Então, esse é o ponto que eu deixo, né, para que a gente faça aí uma discussão, quem sabe num próximo programa. Nesse momento eu passo para vocês as palavras finais. Tiago Dutti, seus comentários, seus projetos, por favor, fique à vontade. Eu só tenho a agradecer, primeiro, pelo contato, pela lembrança. Eu sou entusiasta da área da educação corporativa, na formação continuada. Eu acredito que existe muito espaço. Eu também falo com muitos alunos que às vezes se perguntam para onde nós vamos, né? Qual é o futuro, qual é o sucesso profissional, qual é a carreira que eu devo seguir. Eu acho que toda essa discussão ela não tem um ponto final, ela tem um ponto de partida. E a gente está desenvolvendo isso juntos. Eu fico muito feliz de compartilhar esse momento com vocês. É um momento de grande aprendizado para mim. Eu tenho certeza também que quem nos escutou também pode ter acendido aí algumas ideias ou de repente pode ter aberto novas portas. Quem sabe numa construção ainda mais coletiva, num futuro das edtechs ainda mais popular, né, com mais soluções aí para a educação infantil, mais soluções para a educação corporativa, para quem possível, de repente, um marketplace de serviços educacionais de rápido espectro e de amplitude também de possibilidades. Enfim, eu quero deixar aqui só o meu agradecimento. Muito obrigado. Bacana, bacana. Obrigado pela participação. Oscar, você como uma pessoa da educação ativa, que sempre está envolvido nesse meio, fala dos seus projetos. O que a gente tem de novidade para esse ano? Bom, evidentemente que essa busca pela adequação de conteúdos, essa realidade nova, é o que a gente tem procurado, tá? E aí isso passa pelo amadurecimento de tecnologias, passa pelo teste dessas tecnologias em situações reais, a interlocução que a gente tem realizado por meio dessas associações de edtechs lá pela App Startups tem sido alguma coisa extremamente importante, porque cada um tem o seu pensamento, a sua forma de estar apresentando soluções, e nesse processo de discussão a gente vai amadurecendo muito, a gente está amadurecendo muito. Então, os projetos em que a gente está envolvido são projetos no sentido de tornar possível essa nova realidade, né? Adequação do surgimento de novas tecnologias de maneira adequada, né? Não tentando burlar o papel, como o Tiago falou, o papel do professor, mas tentando potencializar esse papel, dar condição para que ele possa, como um agente ativo da sociedade, estar modificando a situação nossa daí no Brasil. Na realidade, é o seguinte, é importante a gente lembrar que a razão de ser de uma startup ela não é necessariamente ganhar dinheiro. A razão de ser de uma startup ela é modificar o mundo, é dar condição para que esse mundo ele possa ser diferenciado. No final das contas, é nisso que essa tem sido a minha luta e essa vai ser a minha luta até o fim da minha vida. Eu agradeço demais a oportunidade de ter conversado com vocês. Cada vez que eu falo sobre esses assuntos, eu me sinto mais despreparado ainda para poder enfrentar esses desafios. Nós estamos falando de pessoas, nós estamos falando de uma atividade ativa de aprendizagem para o resto da vida. Então, é um exercício que nós temos que fazer pessoalmente e nós temos que desenvolver do ponto de vista social. Então, é isso. Me convidem sempre, eu estou à disposição para o que for necessário, né, para que a gente possa discutir e achar em conjunto algum tipo de solução que possa melhorar a vida desse povo nosso, que esse povo sofrido aí, precisa tanto do apoio. Obrigado demais, viu? Bacana, bacana. A educação é um passivo grande que esse país possui, né? E com pessoas tão talentosas, importantes, e com esse debate é que a gente tenta mudar essa realidade. Esse é o Cenários, esse programa pertence a Trends,
Cenários ele trata sobre empreendedorismo, inovação e traz sempre grandes nomes, como vocês que estão aqui. Mais uma vez agradeço demais a participação e compartilhem, né? Vamos compartilhar esse programa e vamos divulgar essa palavra tão importante, educação. Um forte abraço e nos vemos nas redes. Até a Tudo de próxima. bom. Sabe quantos empreendedores foram beneficiados no Fortaleza Capacita? Uns 2.000? 5.000, 6.000 para cima. O programa Fortaleza Capacita já qualificou mais de 20.000 empreendedores e tem mais ações da Prefeitura para gerar oportunidades e renda. O Costurando o Futuro já beneficiou centenas de pessoas e o programa Nossas Guerreiras capacitou mais de 12.000 mulheres, além de oferecer crédito para mais de 1.000 empreendedoras. Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.